Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores, no domingo da Palavra de Deus, 18º domingo em sede vacante nos Açores. Paramos na Horta para falar da ouvidoria do Faial, que, tal como as restantes ilhas, vive momentos difíceis com a pandemia. O número de casos de Covid não para de crescer, embora com menos gravidade nos sintomas da doença, ainda assim obriga ao isolamento de inúmeras famílias. Por causa disso, a autoridade eclesiástica decidiu adotar na catequese o mesmo regime sanitário existente nas escolas. Por cada catequizando dos primeiros anos que esteja infectado, as atividades do grupo devem ser suspensas. Nos restantes anos é o jovem infectado que deve permanecer isolado, continuando o grupo a reunir-se. Em casos de contágio alargado, terá de suspender a catequese até melhoria da situação. A decisão foi comunicada esta sexta-feira a todas as paróquias pelo administrador diocesano. Cancelar ou adiar são, por estes dias, os verbos mais usados na sociedade e na Igreja. O Secretariado Bíblico e a Ouvidoria da Ribeira Grande pretendiam assinalar o Dia da Palavra de Deus na Igreja de São Salvador do Mundo, na Ribeirinha, com os jovens da ilha de São Miguel, mas mais uma vez a pandemia trocou-lhes as voltas. E infelizmente que vamos ter que cancelar porque alguns dos elementos da equipa, que estão na equipa do Secretariado Bíblico, estão em isolamento. Outras pessoas que eu tinha arranjado para fazer a equipa de acolhimento e de garantir o distanciamento social na igreja, a temperatura, que também duas dessas pessoas já estão em isolamento, uma deu positivo e outra como é que o habitante tem que ficar, e vendo que o número está aumentando cada vez mais e que é muitos jovens, muitos adolescentes e que tem muita gente que nós nunca sabemos que pode ser um risco. E é preferível ter maior garantia de fazer as coisas com calma e com serenidade, sem ter medo do que é que pode estar a acontecer. Segundo o padre Vítor Medeiros, a decisão agora é adiar a iniciativa para 23 de fevereiro, uma vez que os encontros com os jovens acontecem sempre neste dia de cada mês, assegura o assistente do Secretariado Bíblico. Cada dia 23 também, as igrejas JMJ está-se a desenvolver algumas iniciativas para ir animando os jovens nesta sua preparação para o grande evento da Jornada Mundial. Quisemos juntar as duas coisas, o Secretariado Bíblico e o Ouvidoria da Ribeira Grande, em realizar então uma catequese bíblica, um evento em que juntasse os jovens para descobrirem a sua vocação cristã a partir dos textos da Carta de São Pedro, principalmente a primeira, mas depois a segunda Carta de São Pedro também ajuda nesta descoberta do que é que significa a vocação cristã, o que é que ela implica, e a partir das primeiras comunidades cristãs, e ter o testemunho também de outros apaixonados, outros cristãos apaixonados pela palavra, que querem sempre aprender um pouquinho mais. Então juntar todos os nossos cristãos, ou dos grupos bíblicos, ou dos movimentos das paróquias, com os jovens, para preparar, trabalhar e fazendo este crescimento até a nível de vocação. Apesar dos constrangimentos da pandemia, as paróquias podem e devem assinalar este domingo de forma especial, alerta o padre Vítor Medeiros. O gesto mais simples que possa ter, que tenha um toque diferente para chamar a atenção para a importância da Sagrada Escritura, seja através de encontros com os catequeses na celebração da palavra, da entrega da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, ou fazendo numa celebração com um grupo de catequeses, ou uma simples dinâmica do Evangelho ou de uma das leituras, ou por fazer a reflexão da liturgia da palavra, que também pode ser diferente. Cada padre pode pedir, olha, um leigo faz a meditação com auxílio dele, em reunião, preparando, procurando fazer com que as coisas... Fazer um leigo fazia uma meditação da primeira leitura, outro do Salmo, outro fazia da segunda leitura, do Evangelho, e assim havia como fosse uma catequese guiada na Eucaristia, uma outra ideia. Ou então pequenos gestos, como por exemplo entregar um separador de livro com uma mensagem bíblica a todas as pessoas, recordando o dia, uma pequenina oração,
ou a entrega de um porta-chaves com o logotipo deste ano. Pequenos gestos que colocam a Sagrada Escritura no centro da vida dos cristãos. Para o sacerdote, ninguém ama e vive o que não conhece. E dar a conhecer aos mais novos a Palavra de Deus é um dos principais desafios da Igreja, diz o padre Teodoro Medeiros, doutor em Sagrada Escritura e professor no Seminário de Angra, que deixa uma estratégia: tirar partido das histórias e dos episódios bíblicos é o grande trunfo para as catequeses. Em relação às paróquias, pois nós temos os adolescentes e as crianças da catequese. E aí realmente a Bíblia está cheia de histórias, está cheia de momentos que têm muita intensidade, têm às vezes soluções muito interessantes, têm às vezes frases que dão muito que pensar. O próprio Jesus muitas vezes, quando era interrogado, tinha uma mestria incrível em às vezes dar a volta aos argumentos que eram apresentados contra ele. Portanto, explicar o Evangelho de si mesmo já cumpre, já é o próprio interesse, já é o próprio, tomando a sua palavra, já é o grande truque que se pode fazer. Utilizar uma linguagem simples e recorrer à atualidade e ao cotidiano são outras técnicas que podem suscitar maior interesse entre as camadas mais jovens. Evidentemente, quando estamos a falar de gente nova, o problema da linguagem da Igreja, da linguagem das pregações, da linguagem das explicações, é um problema, é uma questão muito premente. Eu, pessoalmente, em geral, opto por também contar histórias que explicam algumas das coisas do Evangelho numa linguagem simples. Portanto, alguns dos princípios, o princípio da bondade, o princípio do perdão, o princípio de não ser egoísta, o princípio do amor ao próximo, do respeito. E gosto também muito de usar, portanto, notícias, aquilo que se passa no mundo, coisas que nós vamos sabendo, às vezes os dados curiosos, os acontecimentos insólitos que acontecem no mundo, às vezes ajudam-nos, que as pessoas já trazem para a escuta do Evangelho e um pouco o dia-a-dia, a vida da escola, aquilo que são as dificuldades de cada estudante, a vida familiar. Ligar o Evangelho à vida da forma que semana a semana vai parecendo mais eficaz. Na condição de docente do seminário, o sacerdote garante que é um desafio bem diferente. Pois estamos a falar de jovens que põem muito seriamente a pergunta sobre o sacerdócio, sobre consagrar-se a Deus, sobre ter membros ativos de uma forma muito predominante na Igreja. E aí sim é um pouco mais complexo, porque aí há em primeiro lugar a questão académica, porque realmente quem estuda, quem está a este nível a aproximar-se da Palavra de Deus, tem de ter uma iniciação ao estudo da Bíblia que abra perspectivas sobre aquilo que hoje se diz sobre a Bíblia, sobre os novos métodos, também aquilo que são conhecimentos mais estabelecidos sobre a própria vida dos personagens históricos, a arqueologia, a história do próprio povo de Israel, a cultura religiosa que era muito diferente da nossa. São tudo meios para que os acontecimentos, aquilo que nós lemos, tome cor, tome mais significado, seja mais encarnado. O padre Teodoro Medeiros assegura ainda que as técnicas utilizadas são importantes, mas que a dimensão espiritual é fundamental na missão de divulgação da Palavra de Deus. Foi uma tentativa de reativar um secretariado do Movimento de Cursilhos de Cristandade na Ilha de São Jorge, mas ainda não foi desta que o cursilho se realizou na ouvidoria. E o motivo é o de sempre, o aumento dos casos de Covid-19. Gina Barcelos, responsável pelo movimento a nível regional, garante que há vontade de reativar o movimento dos cursilhos de cristandade em São Jorge, com a participação de quase todas as paróquias. Tínhamos planeado este ano, através do Sr. Padre Denis Silveira, da paróquia do Pompa em São Jorge, realizarmos dois cursilhos, um de homens e outro de senhoras, o de homens dia de 10 de fevereiro e o de senhoras de 17 a 20 de fevereiro.
Só que com esta avalanche da pandemia, realmente achamos mais prudente não cancelar, mas adiar este projeto. Portanto, o secretário de Nis diz que vai continuar a encontrar casais que queiram fazer esta experiência de espiritualidade e portanto, dispôs-nos que avançamos para o mês de outubro, que talvez nessa altura, no fim do mês de outubro, já tivéssemos esta situação mais controlada. A reativação de um movimento que já teve bastante atividade. Seja realmente um renascimento ali naquela ilha, já teve bastantes cursistas e espero que volte outra vez a reativar realmente. Segundo o padre Diniz, ele estava, portanto, em princípio, seria pelo menos 13 casais seriam um casal, em princípio, um casal por paróquia, mas estavam a tentar ver se pelo menos 2 casais por paróquia. Atualmente o movimento vai reunindo mediante as possibilidades, mas sempre a meio gás, lamenta a dirigente. E na Ilha Terceira estamos a realizar quinzenalmente, portanto, encontros de cursistas, ou seja, nas sextas-feiras de cada mês fazemos aletreias, uma vez nas fontinhas, outras vezes nos biscoitos, alternado, e a escola funciona na Ermida de São Luís, portanto, a segunda sexta-feira de cada mês. No PIC, nós também têm só feito uma vez mensal em várias paróquias. Agora, nesta do mês de janeiro, na próxima dia 25, vão fazer na Candelária, no Voio da Nossa Senhora das Candeias. E São Miguel também tem estado a reunir, conforme não tem sido muito fácil de lá, porque eles realmente também têm sido a ilha mais sofisticada com esta pandemia, mas têm dentro do possível tentar fazer alguma coisa. Recorde-se que o movimento de cursilhos de cristandade esteve inativado em diversas ilhas. A Ouvidoria do Pico conseguiu reativar recentemente um grupo. Agora espera-se a vez de São Jorge. De 31 de janeiro a 4 de fevereiro, o segundo turno do retiro do clero açoriano vai estar reunido no Seminário Episcopal de Angra. O primeiro turno, que ia acontecer em Ponta Delgada já na próxima semana, entre 24 e 28 de janeiro, foi cancelado. Dada a situação que vivemos agora de contágio tão espalhado do vírus, decidimos cancelar o turno em Ponta Delgada, até porque também as pessoas por receio começavam a desistir e não eram muitos inscritos e, portanto, achamos por bem não avançar com essa iniciativa nesse contexto. Entretanto, ainda mantemos aberto, em modo presencial, o retiro que está marcado para Angra, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Portanto, também mudámos de local, era para ser numa casa de religiosas e também para proteção de uns e outros. Optámos por fazer no seminário, numa aula do seminário que está vaga, onde serão os encontros ou as meditações, guardando o distanciamento necessário, porque o espaço é bastante amplo, e procuraremos também fazer depois uns roteiros alternativos à vida normal do seminário, procurando que os horários sejam diferenciados, os espaços diferenciados e que não haja cruzamentos entre a vida normal do seminário, dos seminaristas e dos padres que estão de retiro. O cônego Hélder Fonseca Mendes, administrador diocesano, adiantou que a frequência poderá ser presencial ou online. Quem vai orientar o retiro é o Sr. Padre António Jorge Santos Almeida, que é reitor do seminário de Braga, ainda que seja do clero de Viseu, e vamos ter essas duas modalidades para os padres que estão inscritos num regime presencial e para aqueles que quiserem, que não puderem estar, iremos transmitir em direto por via digital as meditações. Entretanto, também como não é regime de internato, iremos encurtar um pouco mais o tempo do retiro, porque as pessoas irão de regresso às suas casas, ou então noutras casas que poderão ficar os padres que não são residentes na Terceira. O sacerdote considera que a forma como está delineado o retiro de Angra estão asseguradas todas as condições de segurança
e apela aos sacerdotes residentes na Terceira que excepcionalmente possam pernoitar nas suas casas. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Wajda é o título de um filme feito na Arábia Saudita da realizadora Haifa Al-Mansour. Wajda é uma menina de 10 anos que vive na capital Riad, frequentando a escola, uma experiência marcada pela disciplina apertada das tradições muçulmanas. Ela dá-se muito bem com a sua mãe e até com o pai, embora este se esteja preparando para casar com outra mulher e abandonar o núcleo familiar. A rapariga é vivaz e inteligente, o que às vezes lhe traz alguns dissabores. Um dia, regressando à casa da escola, vê uma bicicleta nova transportada no teto de uma carrinha e logo surge um novo sonho: comprar aquela bicicleta. O filme é a história desse sonho pelo qual ela se esforçará. É uma obra inspiradora, filmada com sensibilidade e atenção ao pormenor. Há aqui uma profunda humanidade, aquela que é própria dos filmes que mostram o mundo pelos olhos das crianças. São elas os protagonistas aqui, numa narrativa contextualizada, mas que é uma joia para toda a família. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Tempo agora para pararmos na cidade mais ocidental da Europa, a Horta, sede do primeiro órgão da autonomia açoriana, a Assembleia Legislativa Regional, e tomarmos o pulso à ouvidoria do Faial, uma das 7 que corresponde à totalidade das paróquias da ilha. E isso certamente confere-lhe uma unidade distinta da de São Miguel ou mesmo da Ilha Terceira. Obrigada, Padre Marco Luciano Carvalho, por ter aceitado o convite do Igreja Açores e participar nesta radiografia que estamos a fazer a todas as ouvidorias, numa altura em que estamos em sede vacante, mas somos convidados a caminhar juntos. E se calhar começaríamos por aqui justamente. De que forma é que a ausência de bispo pode comprometer ainda mais um processo de caminhada sinodal que não começou bem e que também não tem merecido a maior mobilização e entusiasmo por parte de sacerdotes e leigos? Pois, eu distinguia aquilo que é a caminhada sinodal em si, a forma como ela começou, a forma como ela foi lançada às comunidades pelo prelado e também distinguia uma outra coisa que era o facto, enfim, que é a Igreja neste momento estar em período vacante. Penso que, por um lado, esta situação de sede vacante, eu penso que isto não veio, de certa forma, alterar em nada aquilo que, enfim, é o normal funcionamento da diocese, nas suas estruturas, nos seus serviços, nas ouvidorias e, concretamente, nas paróquias. Aliás, a respeito disso, eu gostaria de fazer esta introdução. A nossa diocese penso que irá, a partir de agora, iniciar uma caminhada muito importante em que vamos assinalar os 500 anos de história da nossa diocese e nós temos que olhar com vistas largas para aquilo que tem sido a caminhada desta diocese ao longo de 5 séculos. Nós já tivemos muitos bispos, uns entraram, outros saíram, e o que é certo é que alguns nem chegaram a pôr os pés na diocese. Isto não nos trouxe grandes transtornos. Não nos trouxe grandes transtornos, continuámos a ser igreja, continuámos a sermos cristãos, continuámos a ser cristãos e não deixámos de fazer aquilo que tínhamos que fazer como igreja. E isto é sinal de muita coisa, é sinal de maturidade eclesial, é sinal de um espírito de responsabilidade laical que existe na nossa diocese, já com 5 séculos de história, e é sinal de um sentido de igreja, de que a igreja realmente, aliás não se vem descobrir nada de novo atualmente, que a igreja não deve ser clerical no sentido que a igreja não é formada só por padres, porque também não é só formada por bispos, e é formada, enfim, por todos nós que pertencemos a um único corpo, que claro que tem que ter cabeça, que tem que ter orientação,
mas nestes processos que são processos normais de transição, não podemos deixar de viver aquilo que é o essencial de cada um de nós, que é o facto de sermos batizados e de sermos todos cristãos. Ora, acreditamos no Espírito Santo, acreditamos que ele conduz a Igreja através dos tempos, e talvez o Espírito Santo entendeu que isto seria o melhor para a nossa diocese, nesta circunstância e nesta encruzilhada da história. Seria talvez o melhor para a nossa diocese, seria o melhor para o bispo que nos deixou e seria talvez o melhor para a diocese que o recebeu. Isto para dizer que neste momento, já sabe que, como disse muito bem, a caminhada sinodal foi lançada. Houve da parte das pessoas, eu falo pela minha realidade local da Horta, houve a princípio, enfim, uma grande adesão, não posso deixar de o referir. Nós tivemos na Igreja do Carmo 100 e tal pessoas, mais de uma centena de pessoas, para ouvir falar da caminhada sinodal. Padre Marco, deixe-me fazer aqui uma introdução, porque, ou melhor, introduzir aqui um tema, porque eu acho que os nossos ouvintes e quem nos segue se calhar não sabe, mas a Ouvidoria da Horta foi das poucas ouvidorias que no primeiro ano da caminhada sinodal procurou fazer assembleias de leigos. Exato, quer dizer, nós tivemos a primeira Assembleia de Leigos com mais de uma centena de pessoas para ouvir o que é que o Sr. Bispo tinha para nos dizer, acompanhado na altura por o Vigário da Formação, mas o que é certo é que foi a única participada desta forma, porque todas as outras Assembleias que se seguiram, houve de facto um decréscimo grande em termos de participação. E nós não podemos dizer que a pandemia que foi a grande causadora disto tudo, porque realmente se ela influenciou, e se influenciou fortemente em algumas ilhas, concretamente em São Miguel, foi muito forte, ainda me recordo, enfim, que houve muitos momentos em que foi muito difícil as pessoas se reunirem, mas aqui no Faial não se deu tanto isso, mas o problema seria outro, não foi tanto este da pandemia, mas foi de facto a forma como, a explicação mesmo que se deu àquilo que era a caminhada que se queria empreender. Penso que houve uma grande carência de definir objetivos muito específicos e que de certa forma aquilo que foi colocado às pessoas e o que se perguntou às pessoas, penso que foi feito, enfim, de uma forma, vamos lá, muito elevada demais e não criou nas pessoas a vontade delas próprias se envolverem e delas próprias participarem. O que é certo é que, como diz muito bem, nós fizemos uma caminhada o melhor que pudemos e aquilo que chegámos a fazer as assembleias, respondendo aos temas, tivemos participações muito interessantes, não só da comunidade eclesial, daqueles que são os mais, enfim, sensíveis e os que estão mais despertos para estas coisas, mas tivemos também, convidámos pessoas, enfim, que estão ou mais afastadas ou que estão noutros setores da sociedade a responderem àquilo que nos foi perguntado, ou àquilo que lhes foi perguntado, e tivemos uma coisa muito interessante, que foi um trabalho realizado na Escola Secundária Manuel da Riaga, coordenado pela professora de Educação Moral Religiosa Católica, em que os jovens também vieram a terreiro, enfim, pronunciarem-se sobre os assuntos que foram colocados no primeiro ano da caminhada. Isto para dizer que o primeiro ano, apesar de todas as dificuldades, ainda conseguimos trabalhar. O segundo ano foi um ano, este sim, marcado muito pela pandemia. A dificuldade de encontro, a dificuldade das pessoas se reunirem, porque também já muito desmotivadas, porque notou-se, enfim, um aumento de desmotivação à medida em que a caminhada foi avançando e já foi muito difícil o segundo ano. Consegue identificar as razões, os temas, os processos, o que é que desmobilizou a já fraca mobilização das pessoas e adesão das pessoas a este processo, que é um processo natural em igreja, de caminharmos todos juntos, não é? Pois é natural caminharmos todos juntos, mas eu penso que o facto das pessoas serem chamadas
elas próprias envolverem-se diretamente através dos questionários, para além das pessoas terem muita dificuldade neste trabalho, talvez não foram suficientemente motivadas para tal. Note-se também que eu penso que houve pessoas que nunca chegaram a entender bem o que é que seria isto de caminhada sinodal. Foi um processo que se foi explicando e parece que ultimamente é que chegaram à conclusão que é que significava esta palavra assim dita, tão esquisita e pouco usual, que é esta palavra que significa a sinodalidade. O que é que significa isto de sinodalidade? Que é no fundo um apelo a que todos caminhemos juntos, em que todos participemos daquilo que é a reflexão uns dos outros, e para dizer a verdade, os nossos conselhos pastorais não estão muito habituados a este tipo de trabalho. Mais facilmente no conselho pastoral se fala daquilo que são as atividades paroquiais, daquilo que é a programação paroquial, mas o que é certo é que este assunto nunca colheu grande interesse da parte das pessoas. O que eu penso que podia ter sido feito um outro tipo de trabalho inicialmente. Inicialmente penso que as coisas poderiam ter sido menos impostas e mais propostas. E eu acho que isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença não só para as pessoas, mas também para o clero em geral, porque temos que perceber que se o próprio clero muitas vezes não está motivado, se não está conectado, se não está em comunhão com estes assuntos, ou nestes assuntos, envolvido nestes assuntos, não pensemos que as pessoas vão, enfim, através de uma ciência infusa, que nós não sabemos de onde vem, se vão envolver. Não. Por isso mesmo, eu penso que foi um processo que veio de baixo para cima, veio de cima para baixo, aliás, desculpe, foi ao contrário, veio de cima para baixo, mas que não foi devidamente, enfim, tratado nas bases, como poderia ter sido tratado, para que depois pudesse ter tido uma resposta a outro nível. Para além de que os temas, claro que têm sempre grande influência. Claro que os estudos que foram feitos, apesar de serem estudos que eu realmente considero de grande interesse e feitos por técnicos e pessoas especializadas e muito abalizadas na área, houve desde o início uma grande dificuldade da parte das pessoas em se meterem naquele tipo de linguagem, e realmente as coisas vieram pouco traduzidas, e quando a linguagem não é apetecível e quando a linguagem não é acessível, claro que acontece, como muitas vezes acontece em igreja, nós, enfim, podermos pregar e pregar muito bem, mas a mensagem não passa. Coisas muito bonitas, mas que depois não chegam às pessoas. E pronto, e coisas que sejam práticas, que vão de encontro até aos reais problemas da vida da igreja nos Açores. Quais são os problemas principais da ouvidoria da Horta, do Faial? Nós temos uma igreja que está aglutinada, por assim dizer, em grandes polos, com realidades diferentes, se calhar uma realidade mais urbana nas paróquias da cidade, outra mais rural, nas paróquias mais afastadas. Temos também um problema que atravessa muitas das pequenas ilhas, que é a desertificação, o envelhecimento dos cristãos mais comprometidos, poucos jovens. É um sinal dos tempos. O que lhe pergunto, Padre Marco, é que estratégia está a ouvidoria da Horta a desenvolver no sentido de que se possa inverter esta que parece ser uma inevitabilidade nas nossas ilhas, convocando os cristãos e sobretudo convocando famílias jovens. Pois nós lidamos, e eu começo como terminou, porque é mesmo a grande dificuldade, penso, que existe na nossa ilha e na nossa ouvidoria, é precisamente esta, quer dizer, que é como é que nós vamos despertar nas famílias, como é que nós podemos despertar nas famílias a vontade de elas próprias se envolverem na comunidade cristã. Eu penso particularmente os casais jovens.
Eu penso que é um grande problema e é um grande desafio para a Igreja hoje. Aliás, eu identificava dois dos grandes desafios para a Igreja. Um, que é a família. Nós deixámos de viver num tempo de cristandade, as pessoas, os casais, enfim, que têm filhos hoje na catequese, já são aqueles que no seu tempo já estavam mais afastados, já eram menos comprometidos com a Igreja, e nós estamos a passar agora por uma situação muito complicada, que é de não vermos as famílias envolvidas na comunidade cristã. E por isso mesmo tentava como um dos grandes problemas que nós estamos a viver, e penso que isto é transversal, não é só na ouvidoria da Horta, mas é um problema para a Igreja do nosso tempo, para o nosso mundo e para toda a gente, é a questão da família. Como é que a Igreja vai chegar às famílias? Quando muitas vezes as famílias não querem, não querem ou estão noutra completamente diferente. Quer dizer, é este o grande desafio. Nós lidamos com muita indiferença, nós lidamos com muita apatia, nós lidamos com muita ausência, com muita falta de compromisso, com muita falta de estímulo, no sentido de que embora possa haver estímulo, mas não há resposta, melhor dizendo, não há resposta porque é muito difícil motivar, as pessoas vivemos numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais críticas em relação a tudo, em relação à Igreja, mas também em relação a tudo o que é estrutura social, porque o que acontece na Igreja também acontece a outros níveis. Nós muitas vezes queixamos ao nível da Igreja, mas aquilo que nós estamos a viver na Igreja, estes problemas de chegar à família, de lidar com a família hoje, também se sente na escola, também se sente, por exemplo, nas instituições. Eu estou ligado a algumas instituições culturais e eu sei o quanto é difícil nós lidarmos com a questão das famílias. Por isso não é só na Igreja que nós vivemos esta circunstância difícil. E depois, um outro lado, por outro lado também identifico como dos outros grandes desafios para a Igreja do nosso tempo é precisamente a juventude. Como chegar à juventude, como é que a Igreja hoje, através de novas linguagens, através de uma nova roupagem, como é que ela pode, enfim, fazer passar a mensagem do Evangelho. Nós temos uma catequese estruturada, com 10 anos de catequese, notamos que cada vez mais os jovens que vão para o sacramento do Crisma encontram nisso um passaporte, enfim, ou uma meta para abandonarem a Igreja. Quer dizer, a catequese continua e não está a formar cristãos, quer dizer, a catequese não está a formar cristãos, e nós temos que pensar muito a sério nisto. Nós lidamos com aquilo que também referiu, e que as ilhas mais pequenas, ou que não têm polos universitários, enfim, ou muitas escolas onde possam captar, e essas ilhas sim captam mais a juventude, refiro-me concretamente à Terceira, refiro-me a Miguel, nós lidamos cada vez mais com a saída dos jovens para fora. Os jovens que não encontram na ilha resposta para aquilo que querem, nem ao nível dos estudos, nem ao nível também do emprego, e nós estamos com cada vez menos jovens. E os jovens que temos, é muito difícil, ao nível da pastoral juvenil, chegar até eles. Enfim, eu penso que isto daria realmente para uma reflexão grande à volta disto, porque são inúmeros os fatores que estão aqui presentes, e claro que a caminhada sinodal, e voltando àquilo que é a caminhada sinodal, aprendermos a caminhar juntos, e eu penso que agora, reforçado com este apelo que o Papa nos faz, para todos nós nos envolvermos numa caminhada sinodal, eu penso que nos pode ajudar neste sentido. A nossa diocese, por exemplo, eu penso que é uma diocese que beneficiou muito dos planos de ação pastoral. Recordo-me e falo do tempo, enfim, em que estou nisto, sou ouvidor desde 2006, e considero extremamente que foi extremamente positivo para a nossa diocese termos todos os anos, enfim, orientações diocesanas de pastoral,
porque, através dessas orientações diocesanas de pastoral, recordo temas como foi a preparação para o grande jubileu do ano 2000, recordo o ano da Eucaristia, recordo o ano da Palavra, recordo o ano paulino, o próprio ano do sacerdotal, quer dizer, foram anos muito fortes, de grande envolvimento, de grande presença dos cristãos, de grande adesão das pessoas a estes, pelo menos aqui na Horta, considero que assim tenha sido, de grande envolvimento das pessoas, de muitas respostas, mas nós vemos que à medida que o tempo passa, é sempre cada vez mais difícil, enfim, fazer passar a mensagem. Enfim, os fatores são muitos. Acredito que a pandemia esteja a influenciar muito negativamente esta caminhada. É um assunto que nós vamos ter que refletir muito, que é o pós-pandemia. Nós estamos a viver numa situação muito difícil, em que, por exemplo, falo da autoria da Horta, daquilo que são das nossas atividades pastorais, são canceladas durante o ano. E isto acontece porque realmente não há condições para nós reunirmos as pessoas. Isto tem acontecido e infelizmente temos visto que isto tem afetado gravemente não só a caminhada sinodal em si, mas a própria atividade pastoral nas paróquias, porque temos cada vez menos pessoas nas igrejas. Nós podemos dizer, será a fase que nós estamos a atravessar? Não sei. A mesma coisa dissemos quando houve o sismo. Isto depois do sismo, depois da realidade do sismo, quando as pessoas tiverem a sua igreja, tudo vai mudar. Quer dizer, mudou alguma coisa, mas não mudou tudo, porque efetivamente muitas pessoas deixaram a igreja. Esse era outro dos tópicos que eu gostava de abordar. Nós estamos a caminhar velozmente para o final, porque temos esta ditadura que é o tempo, e eu perguntava-lhe por duas realidades muito concretas da ouvidoria da Horta, e que são dois sinais, justamente um de menos atividade ou eventualmente de maiores constrangimentos, e outro que mostra um sinal também de alguma vitalidade da própria ouvidoria. E tem a ver com... gostava que me fizesse um ponto de situação relativamente ao processo de edificação das novas igrejas depois do sismo, que foi um processo tão longo que muitos já não se devem recordar, que as igrejas da Horta do Faial ficaram praticamente destruídas, ou pelo menos muito comprometidas nas suas estruturas, nos seus edifícios. E o segundo aspecto que é positivo, que é em plena pandemia o senhor tem a coragem de abrir o único museu diocesano que a Igreja nos Açores tem de arte sacra. Como é que uma ouvidoria que tem as especificidades próprias da ouvidoria da Horta, que teve encargos tão grandes e continua a ter encargos tão grandes com a edificação e o reerguer das novas igrejas, e ao mesmo tempo consegue mostrar este sinal de vitalidade? Pois tem sido muito difícil o processo das igrejas, que penso que já está muito esquecido, mesmo ao nível da Diocese, quase que já nem nos lembramos que esta ouvidoria teve 9 igrejas no chão. E isto com certeza trouxe encargos, mudou e ao mesmo tempo fez com que toda a vida da paróquia estivesse comprometida com aquilo que foram os compromissos, os grandes compromissos que as paróquias tiveram que assumir em termos daquilo que continua a ser o pagamento das igrejas. Nós agora estamos numa fase em que está a ser feita a igreja de Pedro Miguel, a paróquia da Ribeirinha já encontrou a solução, enfim, que consideram ser a solução mais indicada para a paróquia, com a construção de um templo mais pequeno e mais adequado à realidade da paróquia. Por isso nós podemos dizer que estamos a passos largos de entrar na construção da última igreja que falta construir, isto 20 anos depois do sismo de 1998. Nós podemos imaginar que a ouvidoria
sentiu e continua a sentir esta realidade muito presente, porque, como disse, isto comprometeu muito as paróquias, até pastoralmente falando, mas mesmo por isso não deixámos de caminhar, nem deixámos de fazer tudo aquilo que foi necessário fazer, tendo em conta este processo. Houve um grande envolvimento das pessoas, eu diria mesmo um brutal envolvimento das pessoas, porque para chegarmos até aqui, realmente as pessoas tiveram que se esforçar muito, as várias equipas de angariação de fundos, das várias comunidades, mas 20 anos depois, claro que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas, eu próprio, por exemplo, numa das paróquias que tenho, ainda a pagar uma igreja, com vários investimentos realizados, não tenho comissão de angariadora de fundos, deixei de ter comissão angariadora de fundos, precisamente porque as pessoas têm-se revezado e as pessoas já estão muito cansadas deste processo. Optámos por fazer um tempo de pousio, que é necessário para que as pessoas possam descansar, para que as pessoas possam, enfim, também repensar toda esta situação, de forma a encontrarem meios para um financiamento que é necessário as paróquias encontrarem. Uhum. As paróquias não poderão continuar a contar só e apenas com as coletas, só e apenas com o culto, que já é muito diminuto, porque as pessoas cada vez mais contribuem menos. E esta pandemia veio acentuar ainda mais isto, não é? Com os templos mais ou menos encerrados ou parcialmente encerrados. Os compromissos continuam os mesmos nas paróquias, quer dizer, não baixámos os compromissos e os meios realmente tornam-se escassos para se fazerem face a esses compromissos. Claro que as paróquias têm que rentabilizar o seu património, não temos outra escapatória, não temos outro meio, senão as paróquias terem que recapitalizar o seu património, através de alugueres, de habitações, através da reorganização dos terrenos ou de outras coisas que tenham que fazer para realmente rentabilizar o seu património. Urge fazer isto. E aqui, com certeza, que se deve ter uma criatividade sempre e cada vez maior para que isto seja possível. Abrir um museu de arte sacra não foi fácil. Abrir um museu de arte sacra não foi fácil, contámos muito com a comunidade local, não só ao nível das autarquias, não só, enfim, ao nível deste setor que é mais sensível, mas acima de tudo com o envolvimento direto das pessoas. Aliás, como tem sido, como foi com a Igreja do Carmo, o Museu de Arte Sacra abriu portas porque as pessoas se envolveram mesmo financeiramente com este projeto. Foi um projeto que pensámos que ficaria na ordem dos 15 mil euros, foi este o apoio que tivemos da autarquia local, mas depois acabou por ficar em 50 mil euros, aquilo que foi necessário para abrir o Museu de Arte Sacra da Horta, que está a funcionar e que ainda bem tem tido, enfim, bastante participação, tendo em conta o contexto que nós estamos a viver, tendo em conta também o decréscimo que houve ao nível do turismo e todos estes fatores, enfim, que possam existir. O que é certo é que o Museu de Arte Sacra foi instalado na Igreja do Carmo, estamos à espera que o Governo Regional dos Açores possa cumprir aquilo que prometeu, que até agora não passou de promessas que foram feitas, e nós estamos numa situação muito difícil porque tivemos que investir muito face às promessas, enfim, que nos foram feitas, mas infelizmente até o momento da parte do Governo Regional as coisas não têm tido desenvolvimento, porque apesar de tudo aquilo que o próprio Presidente do Governo Regional nos indicou que o Governo, ou daquilo que eram os compromissos a assumir pelo Governo, não tiveram efetivação. E nós lamentamos muito isso, não é? Lamentamos muito isso, porque isto no fundo é um não premiar o esforço daquilo que as pessoas têm feito para reerguer não só as igrejas, mas o seu património.
e o património religioso, que é uma fatia tão significativa do património de interesse público regional. Ainda que não esteja assim catalogado, e se calhar ainda bem que não está assim catalogado, porque também nos dá aqui uma margem de manobra para atuarmos e preservarmos aquilo que é património de todos. Padre Marco Luciano, vou-lhe fazer uma última pergunta para a qual peço de facto uma resposta breve. O que é que, depois desta pandemia que acentuou o déficit de participação dos cristãos, como o senhor já também veio aqui sublinhar, depois desta pandemia ter também posto a nu um problema que é as dificuldades financeiras de um modelo paroquial muito assente nas coletas e nos donativos dos cristãos. Aquilo que eu lhe pergunto é quais são os grandes desafios da ouvidoria do FAIAL para poder, daqui para a frente, enfim, continuar a ser o rosto de Cristo junto de quem precisa. Eu diria que os nossos grandes desafios podem se resumir em 2, 3 palavras: família, juventude e iniciação cristã. Quer dizer, nós temos tudo começa pela família. Sem a família nós não temos, não podemos ter uma boa iniciação cristã. E porque não temos uma boa iniciação cristã, não temos jovens comprometidos. Realmente nós todos estamos a viver este problema, que é o problema da família, todos falamos e detectamos esta situação, e a Igreja tem que fazer alguma coisa por isto. O que é que poderá fazer? Enfim, é este o grande desafio. Nós todos somos chamados a refletir esta realidade, a realidade daquilo que nós somos. Por isso mesmo acho que é importante que não abandonemos algumas das coisas que a caminhada sinodal nos convida, que a caminhada sinodal nos Açores tenha servido pelo menos para nos levar ao pensamento e à reflexão de que urge olharmos para aquilo que somos, para aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que somos, para vermos o que é que nós podemos fazer em termos de Igreja, para que a Igreja, enfim, possa ter um rosto diferente nos Açores. Nós temos uma Igreja que não pode ser uma Igreja triste, que não pode ser uma Igreja acabrunhada, que não pode ser uma Igreja desmotivada, e temos que realmente fazer o possível para que esta Igreja possa voltar a sorrir. E para isso o testemunho cristão e tudo aquilo que nós possamos fazer em termos das novas linguagens pastorais, acho que tudo isto virá a propósito para que a nossa Igreja possa ter um rosto diferente. Agradeço ao Padre Marco Luciano Carvalho, ouvidor do FAIAL, uma ouvidoria com 13 paróquias e 7 sacerdotes. A ouvidoria possui 2 centros sociais e paroquiais, o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, nos Flamengos, e o Centro Social e Paroquial nas Angústias da cidade da Horta. Uma Santa Casa da Misericórdia, uma capelania hospitalar, uma Cáritas de Ilha e a presença de uma comunidade religiosa na ilha, mas onde os carmelitas da Ordem Terceira têm uma presença muito significativa e ativa. A ouvidoria possui igualmente o único museu de arte sacra da Diocese de Angra. Foi o programa Igreja Açores, do 3º domingo do Tempo Comum, o domingo que o Papa Francisco consagrou como o domingo da Palavra de Deus. E por isso a liturgia específica deste dia diz-nos que a Palavra de Deus é verdadeiramente o centro à volta da qual se constrói a experiência cristã, isto é, uma palavra que não é uma doutrina abstrata para deleite dos intelectuais, mas é primordialmente um anúncio libertador que Deus dirige a todos os homens e que encarna em Jesus e nos cristãos. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.